E aí pessoal, beleza? Estamos aí em mais um pré-ENEM digital. E hoje teremos mais uma aula de física com o estudo dos vetores. Nossa apostila traz um breve resumo de vetores em seu capítulo 2, dedicado à cinemática. E assim vemos vetor posição, vetor velocidade, mas os vetores vão além disso na física. E eles podem representar forças, um campo vetorial como o campo gravitacional, um campo elétrico, entre vários outros que veremos em nossos estudos adiante. Pessoal, então vamos iniciar tratando tudo de forma bem matemática, tá? Nós estamos no início dos conhecimentos de vetores e eu vou usar aqui um programa chamado GeoGebra. Ele serve para fazer modelagens matemáticas. Então, primeiramente, vamos criar aqui um ponto A. Esse ponto A, ele vai ocupar a posição de 0x e 0y. Assim, ó. Vejam que lá no plano cartesiano já existe o ponto A. Vou criar aqui um ponto B. Esse ponto B eu vou fazer ele valer 3x e 0y. Tá lá, ó, ponto B. Para eu desenhar um vetor aqui no GeoGebra, eu só tenho que dar esse comando. Ó. Um vetor que ele inicia no ponto A e termina no ponto B. Vejam lá, ó, já surgiu uma seta, né? Essa seta aí propriamente dita é o vetor, tá? Eu vou colocar aqui um pouco mais de espessura na linha para ele ficar mais visível. Então vejam lá, do ponto A até o ponto B formou-se um vetor chamado U. Vejam aqui, ó, tem o U, né? O correto seria a gente representar esse U com uma setinha em cima, mas o programa ele dá uma simplificada. Então vamos considerar que seja isso, tá? O nome do vetor U. Agora vejam, gente, uma coisa que eu sempre falo para os meus alunos: o vetor ele tem três propriedades. Aqui nessa região do plano cartesiano, ele é o vetor U. Aqui nessa região do plano cartesiano, ele é o vetor U. Aqui, aqui, ou qualquer outra posição que você colocar, esse vetor U, ele vai ser ainda o vetor U. Pelo seguinte motivo: o vetor tem três propriedades. Uma é o comprimento, ou módulo, né? O outro é a direção e o sentido. Vamos analisar primeiro a direção e o sentido. Vejam que esse vetor U está na direção horizontal e o sentido dele, ó, ele começa em A e termina em B, certo? Ele está da esquerda para a direita. Agora vamos analisar aqui, ó, o comprimento desse vetor. Vou colocar ele de novo aqui na origem. Vejam que ele possui 3 unidades do plano cartesiano, né? Então é isso, gente. Esse vetor U tem 3 unidades, o módulo dele é 3 unidades de comprimento. A direção dele é horizontal e o sentido é para a direita. Eu vou deixar esse vetor aqui em cima. Vamos fazer agora a comparação entre vetores. Para isso eu vou criar outro ponto aqui, ó, um ponto C, que ele também vai se originar lá em 0, 0. Tá lá, e eu vou dar um comprimento para ele. Vamos agora formar um ponto D, que ele vai estar em 3x e 0y. Tá lá. Novamente eu vou formar um vetor que vai do ponto C até o ponto D. Assim. Novamente eu vou dar um pouquinho mais de corpo para ele aqui, ó, aumentar a espessura da linha para a gente poder enxergar melhor. E vejam lá, gente, qual a diferença entre esses dois vetores aqui? Dê uma olhada. O comprimento é o mesmo, né? Eles têm 3 unidades, cada um tem, né? A direção é a mesma? É. O sentido é o mesmo? Então, gente, ó, eles são iguais, né? O vetor U e o vetor V
são vetores iguais. Agora dá uma olhada, ó. Se eu pegar esse ponto, agora eu vou só arrastar, tá? Eu não vou ficar criando ponto. E comparar aqui, ó, com o vetor U. Esses vetores são iguais. Veja se o comprimento é o mesmo, se a direção é a mesma e o sentido é o mesmo. Se tiver divergindo qualquer coisa, não são iguais. No caso aqui, gente, ó, por superposição, ó, eu vejo que eles são, na verdade, igualmente opostos, né? Ó. Eles têm o mesmo comprimento, que é o módulo, tem a mesma direção, mas os sentidos são opostos. É diferente, ó, se eu pegar um vetor e dar uma inclinação para ele. Ó. Aqui esse vetor tem alguma semelhança, esse novo vetor V tem alguma semelhança com o vetor U? Não tem, né? Dá uma olhada. O comprimento já não é mais o mesmo, né? Ó, ele mudou. A direção mudou, o sentido mudou. Né? Ele está com a direção diagonal aqui, meio que diagonal para baixo, né? Então quer dizer, esses vetores são diferentes um do outro. Agora uma outra forma de compará-los é, por exemplo, eu vou colocar aqui uma unidade a menos nesse vetor V. Qual que é a diferença, né? Agora vamos pensar, qual que é a diferença do vetor U para o vetor V? Eu posso fazer o uso de um recurso aqui, ó, que eu vou chamar R, o resultado da soma de U e V. Dê uma olhada lá. Esse daqui eu vou até aumentar aqui a espessura da linha e vou dar uma corzinha nele aqui, ó, pra gente estar com ele sempre visível. Dê uma olhada, gente. Não é exatamente a diferença entre esses dois vetores, né? Pensem da seguinte forma: se o vetor U ele tem 3 unidades, ele está no sentido positivo, o vetor V possui 2 unidades, está no sentido negativo. É como se eu pegar 3 e somar menos 2. O resultado é 1. É um positivo porque é o que sobra do vetor maior. Ó. Rearranjando eles, né? Eu já tenho essa visão. O que sobra entre eles é exatamente esse pedacinho vermelho aí, que eu vou chamar de resultante. Porque lembra resultado, tá, gente? Agora, esse programa ele é bastante dinâmico, tá? Eu vou pegar esse vetor V aqui e vou fazer o seguinte. Eu vou fazer com que ele tenha a mesma direção e sentido que o vetor U. Ele vai continuar com 2 unidades. O vetor U vai continuar com 2 unidades. E dá uma olhada lá o resultado. Agora, esse resultado é a soma das unidades. 3 mais 2, que é igual a 5. Logo, o vetor resultante tem a mesma direção e sentido. E o seu módulo é igual a 5, que é a soma do módulo dos dois vetores. Vocês notaram? Quando nós temos vetores com a mesma direção e sentido, a soma se dá pela adição dos módulos deles. E quando eles têm sentidos opostos, a soma também se dá pela adição, né, dessas unidades. Só que uma vai ficar positiva enquanto a outra vai ficar negativa. Tanto é que se nós tivermos vetores igualmente opostos, a soma é 0. Agora vamos fazer algumas variações. Vamos deixar um desses vetores, o vetor U, na horizontal, e vamos fazer com o vetor V tem a direção vertical. Dê uma olhada que esse resultado, né, esse vetor R vermelhinho, ele é o resultado da adição dos dois, né? Os dois contribuem. O U com 3 unidades na horizontal e o V com 1 unidade na vertical. Esse tipo de resolução é uma resolução geométrica e é chamada regra do polígono. E essa regra vale para a quantidade de vetores que forem necessários, tá? Se tiver 2, 3, 4, tiver 1000 vetores, você vai poder fazer essa utilização dessa regra. Você vai colocar os vetores ordenadamente. Onde um acaba, o outro começa, e assim vai até o final. O resultado é onde começou tudo
até o final de tudo, então, tá? Agora, na regra do paralelogramo, nós traçamos aqui dois vetores paralelos. Um paralelo a V, que está representado aqui pelo vetor A, e um outro paralelo a U, que está representado aqui pelo vetor W. E quando se encontram esses vetores paralelos aqui, ou simplesmente pensar em traços, tá, gente? Traços paralelos, o encontro deles se dá ao término do vetor resultante. Então o vetor resultante ele pega lá na origem dos vetores e vai até o encontro desses vetores paralelos. E notem, gente, que aqui nós temos um caso de um ângulo formado aqui, ó, pelo eixo do plano cartesiano de 90 graus, correto? Então olha só como que a gente encontra o valor numérico para esse vetor R resultante. Se você reparar bem, aí nós temos um retângulo e esse vetor R divide esse retângulo em dois triângulos. Um dos ângulos desses retângulos é o ângulo reto, né, formando 90 graus. Assim, cabe a solução pelo teorema de Pitágoras. O vetor R é a hipotenusa, o vetor U e V são catetos. Ou seja, o quadrado da hipotenusa é igual ao quadrado do cateto U mais o quadrado do cateto V, que são os valores dos módulos desses vetores. Sendo assim, nós encontramos o módulo de R. Mas o teorema de Pitágoras, ele é um caso particular onde você tem um triângulo retângulo. Existe uma outra solução mais abrangente que nós podemos considerar que esse ângulo não seja igual a 90 graus, que é o caso, por exemplo, eu vou deslocar aqui o vetor V, um pouquinho mais para frente. Vejam que as retas paralelas continuam paralelas, né? Por exemplo, o vetor U está paralelo a W, o vetor V está paralelo a A. E assim, ó, a solução se dá lá pela origem do encontro dos vetores até o encontro dessas retas que cruzam ali, ó, fazendo o final do vetor R resultante. E vejam que o ângulo diminuiu, né? O que era 90 graus agora passou para um outro ângulo. E eu posso modificar aqui, ó, o GeoGebra, ele já fornece automaticamente esse resultado, né? Ele é um programa muito dinâmico. Então veja, gente, que o ângulo pode variar, né? E eu vou respeitar essa equação aqui embaixo, ó, sendo que essa setinha curva aqui representa a abertura angular entre os dois vetores, né? U e V. O valor alfa é um valor qualquer que assumir aqui. Em exemplo, eu vou falar para vocês desses valores. Enquanto o cosseno de 90 graus vale zero, vamos dar uma olhada lá, ó, caso particular de um triângulo retângulo, que é aquilo lá que nós temos só a equação de Pitágoras. Não aparece esse termo aqui, ó, exatamente porque o cosseno de 90 graus, do jeito que está aí, ó, é zero. Então, o cosseno de alfa aqui, né, como é 90 graus, fica zero. Então, zero anula tudo que está aqui, ó, nesse membro. Por isso que fica só lá a hipotenusa ao quadrado é igual a soma do quadrado dos catetos, tá? Mas, na verdade, nós podemos generalizar dessa forma. Então, ó, se nós tivéssemos um cosseno igual a 1, quer dizer que o ângulo entre esses vetores é igual a zero. E olha lá, ó, dá o caso da soma de dois vetores que têm a mesma direção em sentido, lembram? Se eu fizer aqui, ó, para um ângulo negativo, ou simplesmente um valor negativo de cosseno, né? Como o cosseno valendo menos 1, ele tem que ser de 180 graus. Veja lá, de novo a soma. Tá? Então, essa é uma forma generalizada da gente ver essa situação. Então, no caso de vetores inclinados, vale lá a regra do paralelogramo e o módulo do vetor resultante pode ser encontrado por essa expressão aqui, ó. Então, gente, como o nosso último caso da teoria, vamos tratar a decomposição de um vetor.
Vamos considerar o vetor R. Pela soma vetorial do método do paralelogramo, nós sabemos que esse vetor R pode ser formado pelos vetores U e V, né? Ou seja, nós temos componentes desse vetor R em X, né, por causa do eixo X, e componente desse vetor R em Y, porque é componente no eixo Y. Juntando essas duas componentes, nós temos lá aquelas retas paralelas, lembram? Representadas aqui pelo vetor W e pelo vetor A. Notem que, novamente, né, esse vetor R divide esse quadrado dessa vez, né, porque cada vetor aqui, ó, em X e em Y tem módulo 1. Divide esse quadrado em dois triângulos retângulos. Para isso, cabe nossa trigonometria. Então, nós temos que o componente em X pode ser obtido através dessa expressão. Tá? Eu não vou deduzir ela aqui, mais para frente a gente faz isso, mas tenho que essa expressão aqui nos dá a componente de R no eixo X. Enquanto essa outra expressão aqui nos dá a componente de R no eixo Y. Reparem que as duas carregam a informação de um ângulo. Este ângulo é obtido agora entre esse vetor R e o eixo X aqui, ó, onde passa o componente X. Assim, a representação de agora, nesse caso, nós temos aí um ângulo de 45, nós teríamos que considerar o cosseno de 45 vezes o módulo de R para achar a componente de R em X. E o seno do ângulo de 45 vezes o módulo de R para achar a componente de R em Y. E isso é muito útil em física, porque às vezes é dado uma velocidade ou uma força e representada por um vetor, nós precisamos encontrar as componentes dela para facilitar o raciocínio, né, e isolar um pensamento até chegar num resultado. Então, pessoal, para encerrarmos esse assunto, pelo menos por enquanto, eu vou resolver algumas questões com vocês. Não serão todas, eu vou deixar alguma para vocês pensarem, mas também eu vou fazer uma pequena lista e postar lá no grupo do WhatsApp. Vai ficar também fixado lá na minha pasta do Drive, tá? A qualquer momento vocês podem ir lá ver e rever, tá bom? Então vamos ver. Esse exercício, né, represente o vetor soma dos seguintes vetores. Tem aqui dois vetores, né, no caso A. Ou seja, eu tenho aqui, ó, o início do vetor, final de um vetor, com o início do próximo vetor e até o final. Quem que é a soma? Vai ser o vetor que vem do início de tudo até o final de tudo, ó. Aqui representado. Tá? Ó, vamos ver esse caso C. Também, ó, vou usar o mesmo método para vocês verem. Ó. Um vetor que nasce no início dos dois vetores aqui, ó, e chega lá, se junta com o final dos dois vetores. Tá vendo? Representando o vetor soma. Tá um pouco tortinho aí porque eu estou fazendo isso no PowerPoint, tá? Mas eu quero que vocês pensem também que eu tenho outra forma de resolução, né? Que é do paralelogramo, não é? Então, como que eu posso pegar o paralelogramo e verificar ele aqui, ó? Eu vou pegar esse vetor aqui e vou deslocar ele para cá, ó. Tá? Com isso, eu vou traçar aqui uma linha paralela, ou no caso um vetor paralelo, tá, gente? Eu estou fazendo isso com uma certa limitação aqui, então, ó, um paralelo aqui. Tá vendo que aqui, ó, nós temos a união dos dois vetores que serão somados, né? Então, qual que é o vetor soma, né? Aquele vetor resultante. É o vetor que nasce ali, ó, e termina onde os outros dois se encontram aqui. Ou seja, pelos dois métodos nós temos o mesmo resultado. Quando nós temos vários vetores, é mais compensatório a gente utilizar
a regra do polígono, que é o caso do item G. Ele tem 1, 2, 3, 4 vetores. Olha como que é fácil a gente calcular o vetor resultante da soma desses 4 vetores. Aqui onde tudo se inicia, né, morre lá, ó, onde todos os vetores finalizam. Então, ó, veja, essa é a soma geométrica, né, o resultado geométrico dessa soma desses vetores aí. Existe o caso em que nós queremos obter número, né, não um número vetorial com 3 propriedades, mas um número não vetorial, né, um número escalar, que é o próximo exercício. Eu vou deixar esses outros aqui para vocês resolverem. Pensem e mudem o método, tá? Entre o método do polígono, do paralelogramo, para ver se vocês já estão craques em fazer essas operações. Neste outro exercício, nós temos um caso que compensa utilizar a decomposição de vetores. Um avião se desloca com velocidade de 200 metros por segundo e com 30 graus de inclinação em relação à horizontal, conforme a figura. Determina a velocidade que o avião ganha altitude. Dados: o seno de 30 graus é 0,5 e o cosseno de 30 graus é 0,87. Vamos lá, gente. O que ele está pedindo então? Não é a velocidade com que o avião está subindo no eixo Y, né? Considerando que essa horizontal aí faz parte do eixo X. Então nós queremos achar a decomposição desse vetor velocidade em sua componente em Y, que é dada aí, ó. Logo abaixo a gente vê a forma com que ele é decomposto, né? Então nós vamos utilizar, na verdade, o seno, né? O seno de 30 graus. Assim, ó, a velocidade em Y vai ser igual à velocidade, né? Ou seja, o módulo da velocidade desse avião com que ele decola, né, vezes o seno de 30. Fazendo aí as substituições, né, a velocidade de 200 metros por segundo, o seno de 30 graus é de 0,5, então 200 vezes 0,5, esse avião está subindo a 100 metros por segundo. Então aí, nossa primeira implicação desses vetores em física. No decorrer desse curso, nós veremos muitos mais, tá? Muitas aplicações de vetores em física. É isso aí. Espero que tenham gostado dessa aula. Aproveitem para resolver os outros exercícios dessas listas e chegarem tinindo em nossas aulas síncronas. Bons estudos e até a próxima!